Hoje então é nosso primeiro dia aí da Semana Jovem. Semana Jovem são 4 dias nos quais todos os adolescentes e jovens da nossa federação que reúne jovens e adolescentes de todas as igrejas presbiterianas do Brasil, aqui da nossa região. Essa é uma programação que nos reúne então aqui para a gente ter comunhão, para a gente adorar o Senhor e para a gente principalmente ouvir o recado de Deus para as nossas vidas. Nesse momento então, a gente vai ter esse momento. Nosso convidado especial, com muita alegria que nós recebemos ele aqui com a gente, é o pastor Heber Carlos Campos Júnior. Queria chamá-lo aqui à frente já. Ele é uma bênção na minha vida, depois para ele e somente por meio dele que nós nos encontramos aqui e que nós nos entregamos totalmente ao Senhor nessa hora, suplicando a intervenção poderosa do Teu Espírito na nossa mente, no nosso coração, para que tudo que vamos ouvir nessa hora, ó Pai, de fato, venha ao encontro das nossas necessidades e faça com que saiamos daqui mais comprometidos com o Teu reino, com o Teu Evangelho, com a Tua palavra, Deus. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu vou passar alguns slides ali, como já está colocado, e eu gostaria que o pessoal que está lá atrás fosse muito bom de vista. Se você não for bom de vista, eu vou pedir para você vir mais para frente. Porque eu vou colocar umas coisinhas. Se você conseguir ler o meu nome ali pequenininho, tudo bem. Se você não conseguir ler o meu nome pequenininho, então eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para frente, porque é para todo mundo aproveitar. Tem lugar aqui na frente, e como vocês já falaram, vocês que conduziram os cânticos aí, o pessoal tem um receio, né? Do fundão por natureza, né? Então, se você quiser vir à frente, eu agradeço. Fica mais próximo, eu vou falar assim, ó. Eu brinquei com o pessoal do som, que eu sou igual o pastor da Universal, que fica andando para lá e para cá, assim. Então, fica mais próximo se você estiver aqui e eu puder falar olhando para você. Então, já tiveram uns corajosos que vieram até a frente. Eu vou pedir, se alguém mais que está atrás puder vir à frente, fica melhor assim. Eu me sinto mais próximo de vocês e vocês acho que vão aproveitar melhor aquilo que eu tenho para projetar, tá bom? Esse é meu pedido. Antes de ler a Bíblia Sagrada, para a gente iniciar o nosso estudo, quero lembrar você, nós, durante as músicas cantadas aqui, nós falamos algumas vezes de nós falando com Deus, nós pedindo certas coisas a Deus. Mas, na verdade, a gente só faz isso porque Deus nos alcança primeiro. Então, uma das coisas importantes sobre encontrar-nos com Deus é você entender isso. Você só louva ao Senhor, você só roga ao Senhor, só clama ao Senhor, porque Ele te atrai primeiro. A Bíblia fala assim, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Deus nos atrai para um momento de culto, para um momento de adoração, para um momento de estudo. Então, todas as vezes que você se reunir para alguma coisa assim, lembre-se que é Deus que está te chamando. Então, quando você ora ou canta, você já está respondendo à chamada dele. Ele diz que ele procura verdadeiros adoradores para adorarem em espírito e verdade. Se ele procura, significa que ele acha. Deus não fica no vazio. Ele traz as pessoas que ele procura para junto dele. Então eu quero que, não só essa noite, mas as próximas noites, que nós vamos fazer um estudo em sequência, tá? Então aquilo que eu vou começar hoje vai continuar nos outros dias. Não significa que gente que aparecer nas outras noites não vai entender, mas vai ser mais difícil, que vai perder algumas partes. E para você que assistiu hoje, se você vier nos outros dias, vai ficar muito mais claro, porque aqui é igual novela, a gente deixa o próximo capítulo assim, falta, né, alguma coisa, você fala, faltou aquela cena legal. Então a gente não vai fechar tudo hoje, eu quero que você entenda isso, que faz parte de um estudo mais aprofundado, que a gente coloque um bloquinho, depois coloque outro bloquinho, e assim por diante. E eu quero começar lendo um texto, que é um texto-chave para aquilo que nós vamos dizer a semana inteira. Então eu vou convidar você a abrir em Efésios capítulo 5, versos 15 a 17.
nós vamos falar sobre a vontade de Deus, como está aí no título, tomando decisões segundo a vontade de Deus. E esse é um texto que norteia ou norteará o que nós vamos falar, principalmente hoje e amanhã, mas na verdade todo o nosso estudo até sábado. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quero pegar essa última frase, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando fala procurai, como a gente lembra de aula de português, isso é imperativo, é ordem. Não é uma dica, não é uma sugestão, é uma ordem. Procure compreender, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Deus está ordenando isso e nós vamos ver por que isso é tão importante e como nós devemos fazê-lo. Tá? Mas antes nós vamos orar mais uma vez e aí eu vou iniciar aquilo que a gente tem ali projetado. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado por esta hora, pedimos a Tua iluminação. Peço a atenção dos meus irmãos e a minha clareza para que o ensino da Tua Palavra venha até eles de forma simples, mas aplicável. Essa é a nossa oração, de novo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Falar da vontade de Deus implica numa série de coisas que você já ouviu antes. Então, quando eu for passar os slides, principalmente aqueles de vocês que têm mais tempo de vida cristã, você vai olhar e vai falar, eu já ouvi essa antes. Quero começar com uma constatação. O assunto que eu vou tratar aqui parece simples, mas não é. Ou melhor, deveria ser simples, mas não tem sido. Pelo que eu tenho lido e pelo meu tempo de vida cristã, eu tenho visto como existe confusão no meio evangélico sobre essa ideia de vontade de Deus. Como existe confusão. E tem um monte de chavão que a gente usa para falar da vontade de Deus, que parece que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe, na verdade, onde é que é, o que é isso e onde é que nós queremos chegar. Eu vou começar com um famoso, que você já usou. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Esse você já disse antes. Você não disse, você ouviu alguém dizer. O que Ele quer dizer? Presta atenção. Normalmente você usa esse chavão para tentar confortar alguém que perdeu alguma coisa. Então do tipo assim, alguém perdeu o emprego e fala, não, tenho certeza que Deus tem algo melhor para você. Aí tem os outros chavões que você já tem tudo montado. Você fala assim, porque onde Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Você já até sabia dessa. Não, certeza. Certeza que Deus tem algo melhor para você, porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você quer confortar. A menina acabou de terminar com o namorado, ela está arrasada, fala, não, mas ele não merece você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É uma palavra de conforto, mas presta atenção no que mais ela significa. Ela tenta incitar ou despertar em você a ideia de que você precisa conhecer um plano específico de Deus para a sua vida. Então, não só de conforto, mas se é de conforto, mas eu não tenho que saber, tudo bem. Só que na maioria de nós gera aquela coceirinha, aquela vontade de querer saber que plano maravilhoso é esse que Deus tem, né? Que plano maravilhoso é esse que Deus tem que eu quero saber. Então a ideia é de que nós somos incitados a conhecer esse plano específico para você. Aí você coloca lá o seu nominho. Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida, Senhor? Qual é a consequência desse tipo de chavão e desse tipo de expectativa? Como a Bíblia não trata de específicos da nossa vida, deve haver outros meios de descobrir esse plano. Por quê? Infelizmente, você não abre lá em 2 Coríntios, capítulo 3, você fala assim, Heber, você deve ir para tal cidade pregar o Evangelho. Não tem essa. Eu nunca achei. Toda vez que eu acho meu nome, está em genealogia, não significa nada. Só fala assim, Heber gerou não sei o quê. Está na Bíblia, mas só está em genealogia, não me ajuda. Então, como não tem lá o seu nome e a dica específica, como Deus não manda e-mail na sua caixa de entrada, plim, né?
você fica esperando descobrir isso de outra maneira. Por quê? Porque a Bíblia não trata especificamente de algumas coisas que você gostaria de saber. O pressuposto é que é possível conhecer o mapa espiritual de nossas decisões. Isto é, o que está por detrás da expectativa de descobrir esse plano maravilhoso de Deus para a minha vida, esse plano específico, é que talvez eu consiga achar a chave que destrave essas bênçãos espirituais. Esse primeiro slide tem um pouquinho de tudo que eu vou falar nos próximos dias. Por quê? Porque, na verdade, quando as pessoas intentam conhecer a vontade de Deus, elas intentam conhecer coisas que não são tão fáceis assim. Quer ver, ó? Quando você conversa com alguém e a pessoa está ansiosa, ela fala assim, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que ela está dizendo para você é, eu queria tanto ter um vislumbre quanto às coisas que vão acontecer lá na frente. Porque dificilmente quando a pessoa diz assim, eu queria tanto conhecer a vontade de Deus para a minha vida, dificilmente ela fala assim, achei. Dificilmente. No meio cristão, quando a gente tem vontade de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos falando de coisas que vão além da Bíblia. Não que a Bíblia não seja boa, nós todos somos evangélicos, a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas parece que falta alguma coisinha para completar o que ela não tem. E é por isso que a gente fica, muitas vezes, nessa busca. Pois eu tenho uma notícia para você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem. Ele já revelou. Você cita um verso bastante, inclusive para confortar quem está na pior. Meu querido, fica tranquilo, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam. Está vendo? Esses vocês sabem. Agora, pouca gente sabe o que vem depois. Pouca gente sabe o que vem depois. Que o texto continua, falando, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, e aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Esse é o plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Ele quer remir você do início ao fim. Esse é o plano, ele já te disse. Não é mistério. Só que sabe de uma coisa? Parece que não basta. Tudo bem, pastor, mas eu estou aqui para descobrir outra coisa. O que eu queria saber é outra coisa. Porque eu tenho umas decisões importantes para tomar aí. Eu queria que Deus me falasse o que é que Ele quer para mim. Crentes têm a impressão de que não têm experimentado o melhor de Deus para suas vidas. Não por culpa de Deus. Esse é o crente bom, tá? É o crente que não fica com raiva de Deus. Ele não fala assim, ó, as coisas não estão bem na minha vida, mas ele não fala assim, mas é Deus também, olha só. Não, ele fala, eu acho que eu não tenho buscado. Se eu buscasse mais, se eu fosse mais fervoroso, se eu conseguisse achar um mapa espiritual, né, que destravasse os caminhos da minha vida, aí sim, aí ia ser bênção após bênção na minha vida. Eu acho que eu não cheguei lá, porque eu só dou com cara na parede. Parece que toda vez eu bato a cara na porta, não é? Você se sente frustrado, principalmente quando as coisas começam a dar errado. Você fala assim, o que aconteceu lá atrás? Onde é que eu errei? Você pergunta. Estava indo tão bem. Mas eu acho que não era esse o plano de Deus para a minha vida. Almejam saber o que Deus quer para as suas vidas. Estou usando isso entre aspas, porque nós oramos assim, Senhor, eu gostaria de saber o que o Senhor quer para a minha vida. Anseiam por descobrir a vontade de Deus. Esse verbo também é muito forte, como se a vontade de Deus fosse escondida. Porque se é para descobrir, parte do pressuposto que ela está escondida. E a outra frase, essa então é muito conhecida. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. A gente já usou essa várias vezes em oração. Essa é linda, então, essa até arrepia. Essa sim a pessoa fala, puxa, esse cara é crente. Esse moço é crente, eu casar com esse moço, né? A menina fala assim, esse cara é crente, quer estar no centro da vontade de Deus. Essa aí todo mundo já usou, porque essa impacta, né? Eu estou dizendo isso porque esses chavões fazem parte da cultura cristã,
da cultura do evangélico por descobrir esse plano de Deus. Mas a verdade é que são muitas as dúvidas. Ninguém sabe ao certo assim qual é esse plano. A impressão que passa é essa. Porque se eu faço certas perguntas, a gente evidencia isso. Quer ver? Você sempre cumpre a vontade de Deus? A maioria de vocês vai dizer, não, pastor. Claro que não. Aí a segunda pergunta. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Alguns ousariam dizer, acho que sim. Outros diriam, não tenho a mínima ideia. Mas até eu acho que sim, não tenho coragem de dizer sempre. Em que área você acha que os crentes têm mais dificuldade em saber a vontade de Deus? Eu tenho algumas aqui só para ilustrar como essa coisa de vontade de Deus e de decisões parece um mistério tão grande no nosso meio. Olha só, vamos começar com vida familiar. Devo ou não namorar aquela pessoa? Às vezes é o dilema do moço, da moça, do adolescente, que fala assim, e agora, será que Deus quer isso para a minha vida? Você quer essa vontade de Deus para a minha vida? Devo ou não casar? Devemos pensar em ter mais um filho? Normalmente é assim, né? Você não casa, o pessoal fala, quando é que vai casar? Quando é que vai casar? Você casa. E aí, filho? Você, calma, acabei de casar. Aí tem um filho. E aí, parou? Segundo? Parece que nunca. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade, mas fala o pessoal calar um pouquinho, né? Parece que sufoca. Mas presta atenção. Despeito da pressão de fora, você tem pressão de dentro. Você não sabe se Deus quer... Olha, eu estou usando o verbo que eu mencionei antes. Se Deus quer que você tenha mais um filho ou não. Você não sabe. Fala, Senhor, é tua vontade? Será que é hora de comprar um imóvel? Os preços estão muito caros. Será que é hora? Não é? Vivo de aluguel um tempo. Invisto. São dúvidas. Vida profissional. Por qual curso de faculdade eu devo optar? Esse, então, é o que gela a espinha de todo moço ou moça de 16, 17 anos que fala assim, estou chegando e está batendo na trave, eu não sei. Qual dos empregos eu devo escolher? Então, quando você tem dois, e os dois são bons, ou pelo menos mais ou menos, né? Mas assim, dá para o gasto. Só que nenhum dos dois assim é nítido, um é bem melhor que o outro. Aí bateu a dúvida. Você fala assim, Senhor, e agora? Qual é a tua vontade? Será que atualmente estão no ramo certo de trabalho? Esse aflige muita gente que chega numa certa idade e ele ainda não encontrou satisfação. Ele fala, Senhor, eu acho que eu errei. Eu já estou há 10, 15 anos nessa profissão, mas eu não me satisfaço. Será que eu estou no ramo certo? Será que essa é a tua vontade? Tento ou não uma pós? Às vezes, né? Dúvidas. Ainda mais quando você está num mundo em que vive exigindo cada vez mais do profissional. Vida eclesiástica. Devo entrar para esta igreja ou para aquela? Quando você vai mudar para a mesma cidade e você vai chegar numa outra cidade para você conhecer uma igreja nova, você fica na dúvida. Tem trocentas igrejas na cidade. Você fala, e agora? Em qual ministério da igreja Deus espera que eu me envolva? Tem gente que já tem isso nato, mas tem gente que demora. E parece um dilema descobrir isso. Conversa com o pastor fala assim, qual é o seu dom? Eu não sei, tem dom? Então, porque para a pessoa não é algo tão natural assim, tão normal, não é? Deus quer que eu seja um missionário ou um pastor? Esse tipo de pergunta só mostra que para nós, estou sendo bem franco e eu estou tentando ilustrar isso, para nós, esse negócio de vontade de Deus não é tão fácil não. Parece dificílimo. Porque pode ser que numa área você esteja bem, mas em alguma dessas três tem dúvidas que você ainda não resolveu. Parece que em alguma coisa você luta, pode ser no âmbito familiar, no âmbito profissional, ou no aspecto eclesiástico, né, na vida de igreja, você tem dúvidas. E parece que não está tão claro assim o que Deus quer para você. Agora, tudo que eu estou falando até agora, tem um aspecto que é bom, mas não é tão bom assim. Por isso que eu coloquei santo, mas não tanto. Eu vou dizer o que eu quero dizer. Há um sentido em que você desejar conhecer a vontade de Deus é uma coisa assim só de crente mesmo. Esse assunto aqui não tem nada a ver com quem não é crente. Por quê? É só crente que quer saber o que Deus quer para fazer o que Deus quer. Quem não tem esse compromisso com o Senhor, não está nem aí. Quem não tem esse compromisso com o Senhor faz aquilo que agrada o seu coração. Mas aquele que é muito sério, então eu estou falando aqui de algo que é próprio de quem é cristão. Ele ama Deus.
Por isso que esse é um assunto que mexe com quem é piedoso. É isso que deixa a gente com a cabeça a mil. Porque é o crente sério que tem esse tipo de dúvida. Aquele cara descompromissado, não está nem aí, ele nem tem essas dúvidas, porque ele nunca pergunta. Ele nunca pergunta qual é a vontade de Deus. Mas aquele assim, sério, comprometido, esse realmente quer agradar a Deus, esse tem dúvidas. Então, tem um aspecto em que esse assunto é muito curioso, porque ele aflige supostamente os que são mais sérios com Deus. Aqueles que realmente têm zelo por aprender a palavra de Deus, querem crescer no conhecimento de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo. Então isso é bom. Só que tem um aspecto que não é bom desse desejo. Por outro lado, desenvolve uma espiritualidade perigosa que sempre espera receber confirmação do Senhor. Essa expressão é muito comum no nosso meio. A gente fala assim, não, Senhor, eu quero fazer, eu acho que é por aí, mas eu queria que o Senhor confirmasse no meu coração. E normalmente esse tipo de oração é oração de gente crente. Presta atenção, isso não é oração de ímpio, isso é oração de gente piedosa. Senhor, confirma, Senhor. Confirma. O que eu estou propondo falar hoje, nos próximos dias, é que esse tipo de espiritualidade é perigosa. Por que é perigosa? Porque embora soe piedoso, isso desperta ansiedade. Há muitos crentes que vivem ansiosos porque Deus não confirma. E passa uma semana, e passa duas, e passa três, e passa quatro, e a decisão está chegando, e Deus não confirma. E a pessoa fica aflita. E a gente vai ver personagens que ficaram aflitos e como é que tentaram lidar com isso. Ou senão, o subjetivismo. Aí tem aquele que é super crente, ele não é só crente. Esse é super crente, que Deus confirma sempre. Não sei se é um calorzinho no coração, ou se é alguma coisa que aparece assim. Esse é sempre. Deus sempre fala com ele, com ela. Não, você fica até com inveja. Fala assim, Senhor, eu não recebi esse e-mail, por que ele recebeu? Por que na caixa de entrada dela sempre aparece um e-mailzinho, faça tal coisa, assinado Deus. Parece que é fácil para ela. E tem gente que realmente transpira uma espiritualidade, um canal direto com Deus, que você fala assim, gente, existe isso? Eu nunca vi. Eu nunca tive. Por que eu tento saber o que Deus quer para mim e para essa pessoa? Parece que é tão fácil. Tão fácil. Deus sempre fala com ela. Mas talvez esse sempre fala com ela seja porque ela sempre ouve aquilo que é subjetivo, aquilo que diz respeito a aspectos interiores e que não são mensuráveis, não são palpáveis. Você não consegue dizer se é verdadeiro, se não é. Você não sabe. É só dela. Mas que dá inveja, muita gente dá. Veja, o problema disso tudo é que ela traz uma série de implicações que são negativas. E eu quero apontar algumas delas. E depois eu quero começar a refletir em cima do texto que a gente leu, para começar a trazer o ensino bíblico dentro desse assunto. Olha só as implicações negativas de quem está buscando conhecer a vontade de Deus, desse jeito que eu falei, de receber confirmação do Senhor, de esperar alguma coisa extra bíblica acontecer. A primeira coisa, isso aqui é sério, é que esse tipo de busca, ela tem uma visão distorcida de Deus. Por quê? Porque Deus parece que sempre brinca de esconde-esconde com a sua vontade. As pessoas que têm esse conceito de que buscar a vontade de Deus é uma coisa tão difícil, e que aquelas perguntas lá são uma realidade na vida do crente, se não em todas as áreas, mas em alguma delas, parece que Deus assim fica brincando de esconder a sua vontade. Fala, deixa eu ver se vocês vão descobrir. Deus parece sádico. A gente distorce Deus. Nós distorcemos Deus, porque a gente faz de Deus contrário do que Ele é. Em toda a Escritura, Deus se apresenta como o revelador. Ele se mostra. Ele veio se mostrar. Inclusive, da melhor maneira possível, se fazendo um de nós. Ele veio se mostrar. Deus é um Deus revelador. Mas para muita gente que vive nesse dilema de vontade de Deus, parece que Deus brinca de esconde-esconde.
Essa é uma visão distorcida de Deus e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Além disso, uma visão distorcida das Escrituras, da Bíblia. Por quê? A impressão de que conhecer as Escrituras não basta para agradarmos a Deus. Você fala assim, eu queria tanto agradar a Deus na minha vida profissional. Bíblia. Não, eu queria agradar a Deus na minha vida profissional. Eu sei que a Bíblia serve para a minha vida espiritual, mas eu queria agradar a Deus na minha vida. Percebeu? Parece que a Bíblia não basta para agradar a Deus. Você queria uma dica especial assim, de alguém, sobre o que você deve fazer na área profissional, ou nos estudos, ou em relacionamentos, porque a Bíblia não tem aquele versículo que diz exatamente o que você deve fazer nessas áreas. Então parece que a Bíblia, ela é boa, ela é muito boa, pastor, eu não estou falando mal da Bíblia, mas ela não basta. Ela não é suficiente para nós agradarmos a Deus. E uma visão distorcida da vida cristã. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus parece que sempre é incerto. Você vai tentando. Tentativa e erro. E isso, como eu já disse antes, gera ansiedade. A pessoa fica ansiosa. Tem pessoas que parece que caminham em ansiedade. Como se isso fosse sinal de espiritualidade. Tem gente que levanta de manhã e pergunta para Deus se deve tomar café com leite ou suco de laranja. Senhor, qual é a tua vontade para mim neste café da manhã? Eu estou brincando com isso, mas é porque se você vive aparentemente, piedosamente, buscando a vontade de Deus sempre, você vive ansioso. Porque ou Deus dá a resposta pronta o tempo todo, ou você não tem resposta de Deus. Você fica ansioso. Também aumenta o peso da responsabilidade por decisões erradas. Vou dar um exemplo. Você fala assim, passei em 2 faculdades. Não, 2 faculdades boas, e eu tinha que decidir qual. E 2 boas, assim. Tinham pontos positivos numa, na outra, tal. Eu resolvi por essa. Chegou na metade do 2º ano, eu falei, gente, que bobeira que eu fiz. É porque eu não fiz a vontade de Deus. Aí lá atrás fica aquela impressão de que você errou. Pesa tanto. Você fala, Senhor, se eu tivesse te ouvido mais. Muitas pessoas se lamentam por terem tomado decisões que não parecem ser vontade de Deus. E isso gera um peso maior. Vida cristã então fica ou ansiosa ou por demais pesada. Porque parece que a gente nunca acerta a vontade de Deus com tanta facilidade. Só que, tudo que eu estou falando agora, parece que não combina com o texto que a gente leu. Porque o texto deixa muito claro, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Se você procura compreender, então é porque dá para saber. Dá para saber qual é essa vontade de Deus. Procure compreender qual a vontade de Deus. É isso que diz o apóstolo Paulo. Entenda bem. Não é que você tem que descobri-la, ela já está ali. Procure entendê-la. É isso que ele diz. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Algumas observações rápidas sobre esse texto. Olha só, a Escritura ordena que conheçamos a vontade de Deus para nós. Não pode haver indiferença. Isto é, se você está aqui e você está mexendo no celular, ou você está viajando na maionese, como a gente dizia antigamente, né? Pensando assim, voando, e está agindo com indiferença em relação a esse assunto, você não agrada a Deus. Você pode não estar ansioso, mas você está na pior, você nem se preocupa com isso. Não pode haver indiferença em relação à vontade do Senhor, porque esse é o caminho para nós sermos sábios, para remirmos o tempo, como diz o texto. Remir o tempo. O problema é, qual vontade? Como é que eu sei essa vontade? E o que eu vou começar a dizer hoje, mas só um pouquinho, e vou terminar amanhã que eu vou gastar mais tempo, é que quando a Bíblia fala de vontade de Deus, presta atenção que agora é um ponto importante para você entender o resto do assunto. Quando a Bíblia fala da vontade de Deus, ela usa essa palavra vontade, nem sempre ela diz a mesma coisa. Há maneiras diferentes de você entender essa vontade de Deus. E se nós não formos claros no que diz respeito a compreender, vai haver muita confusão.
E eu já tive chance de ler alguns autores que misturam tudo, depois fica uma salada, não é à toa que as pessoas vivem numa angústia em relação a essa coisa de vontade de Deus. Então, eu não vou falar de várias vontades. É bom que você saiba que Deus tem uma vontade só. Deus é Deus e Ele tem a vontade dEle. Mas ela pode ser vista de óticas diferentes. É por isso que eu quero começar falando de uma distinção não tão conhecida. Amanhã eu vou falar de uma mais conhecida e da importância dela para a nossa vida cristã. Mas eu queria falar que existe uma diferença entre vontade de Deus, que a gente chama de revelada, e uma vontade de Deus que é secreta. Tá? É disso que eu gostaria de tratar, para a gente pensar um pouquinho e tirar algumas conclusões importantes. Então vamos lá, vamos começar com a vontade secreta. Veja algumas características dela. Eu tenho que frustrar você agora. Se ela é secreta, não compete a nós conhecermos essa vontade. Eu vou mostrar daqui a pouco, com textos bíblicos, que Deus faz questão de esconder algumas coisas de você. E Ele não quer que você vá atrás. Pastor, acabou a minha semana. Eu vim aqui atrás disso. É o que muitos evangélicos buscam hoje. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, os chamados preceitos de vida, Ele nos revelou em Sua palavra. Desejar conhecer o que está além da Bíblia é dizer que ela não é suficiente. E não adianta pedir ajuda especial. Tá? Não adianta orar com auxílio especial que não adianta, não chega. Tá? Esse menininho está tentando de todas as formas fazer com que Deus ouça a oração dele. Ele até pega o cachorro junto. Ora comigo. Né? Mas não tem jeito. E veja só por que não tem jeito. Presta atenção na tônica que a própria palavra dá para essa ideia de vontade secreta. 2 textos importantes. Olha só, de Deuteronômio é mais conhecido. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Moisés está terminando o seu ministério com o povo quando ele escreveu essas palavras, pouco antes de ele falecer. E ele diz assim, gente, tem coisas encobertas, pertence ao Senhor, mas as reveladas é para nós e para os nossos filhos, temos que ensiná-los, temos que cumprir. Você percebeu que a primeira ele já deixou de canto e ele focou naquela que é revelada. Essa aqui, essa a gente tem que conhecer. Essa é para nós. Essa é para nós. Essa Deus quer que a gente saiba e cumpra. Olha o texto de Tiago 4. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece e logo se dissipa. Por que esse texto é importante? Porque ele é a base de uma frase que a gente usa com muita frequência, mas às vezes sem pensar. No sábado a gente se vê? Você fala, se Deus quiser. Essa frase, às vezes dita assim muito rapidamente, ela reflete Tiago 4. Porque Tiago 4, tinha gente que dizia assim, olha, não, ano que vem a gente está lá, a gente vai fazer isso aqui, vamos negociar assim, vamos ter lucro assim, assim, assim. Deus falou assim, quem disse? Você sabe o que vai acontecer amanhã? E olha que interessante, o texto fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. E não diz, procure saber. Não diz. Vocês não sabem e vão continuar não sabendo. Por que isso aqui é importante? Talvez você diga assim, concordo, mas olha como nem sempre nós agimos assim. Às vezes a sua oração é para que Deus mostre para você outro verbo comum. Mostre para você se essa decisão vai ser boa lá na frente. Sabe o que você quer? Você quer o trailer do filme que não saiu. Você quer o trailer. O filme não saiu, é só ano que vem, mas Deus podia mandar um trailerzinho, né? 2 minutinhos e meio já resolveria a parada.
Porque aí você já, olha, vai acontecer. Tá bom, agora eu já sei. Agora eu vou decidir. É isso que você quer. Quando você ora, Senhor, estou para fazer uma decisão importante. Muito importante, Deus, me ajuda. Mostra para mim. Olha só como você ora. Senhor, mostra se isso aqui vai ser bênção. O que você gostaria de ter de Deus. É aquele trailerzinho. É a certeza do que acontecerá daqui a um ano. Mas o texto de Tiago fala assim, vocês não sabem? E não encoraja você a procurar saber. Te deixa no vazio, no vácuo. Não é para saber. Não é para saber. E eu quero que você entenda as implicações disso. Olha só. Presta atenção que isso aqui é importante. Talvez porque você seja de um contexto em que você faz uma das duas coisas. A Bíblia proíbe procurarmos saber o amanhã através de meios pagãos. A Bíblia fala muito contra cartomantes, adivinhos, astrologia, etc. Mas também não promete dar-nos conhecimento do mesmo através de meios cristãos. Porque na verdade, sonhos, quando Deus fala ao nosso coração, você fala assim, Senhor, aquece o meu coração. Essa é uma oração bem piedosa, lá no quarto, assim, você está, joelhos. Ela, na verdade, é um pedido para que você tenha coisa parecida que os ímpios pedem quando eles vão em terreiros. Eu estou falando sério isso. Sabe por quê? Porque o que motiva você a ter aquela coisa especial é a mesma coisa que motiva ele, é a ansiedade. É a vontade de apostar sabendo que você vai ganhar. Mas apostar sabendo que você vai ganhar não é confiar em Deus, porque nele você é mais que vencedor. É Deus dar um vislumbre rapidinho do que vai acontecer, só para você ficar garantido. Garantido. Deus não promete isso. E infelizmente tem crente que vive atrás dessas coisas. Agora você vai dizer assim, não pastor, sou contra, eu não sou de linha pentecostal, não pentecostal, sou contra essas coisas. Só que na verdade não é só irmãos evangélicos dessa linha que vão atrás de meios ilícitos. Nós também temos. Inclusive eu vou gastar uma palestra essa semana só para falar de como nós temos meios equivocados de buscar algumas coisas do Senhor. De como nós vamos atrás de alguns desses meios que não são sadios. Não devemos buscar o que Deus não intentou revelar. Fazê-lo é agir como os descrentes, inquietos por conhecer o amanhã. Lembra que Jesus Cristo falou assim, qual de vocês pode esticar a sua vida? Qual de vocês pode aumentar a sua vida? Ele estava falando sobre ansiedade em Mateus 6. Você esticar um côvado, você aumentar um pouquinho. Ninguém. A pergunta dele é retórica, tem resposta óbvia. Ninguém. Quem pode aumentar? Ninguém. Se ninguém pode, o que você está preocupado? Sua preocupação não vai mudar nada. É o que ele está dizendo para você. Só que nossas orações, nossas súplicas, nossas dores de cabeça, muitas vezes são porque a gente não dá ouvidos a isso que ele falou. Eu sei, pastor, eu sei. Eu não sei. Na prática, é isso. Porque se você soubesse, tranquilo. Mas a gente sabe que na prática a gente luta com essas coisas. Muitos de nós. Vamos falar da vontade revelada. Diz respeito principalmente, não somente, os preceitos de Deus. O que eu quero dizer por preceitos? São as regras, aquilo que Deus quer que você faça. Os mandamentos. Quando Deus fala assim, amai o próximo como a ti mesmo. Né? Ame o próximo como a ti mesmo. Ele tá dando uma regra, um preceito. Ou quando ele fala, não matarás. Ou, não terás outros deuses diante de mim. Ou, ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Tudo isso é preceito. E a palavra de Deus está cheia de preceitos. Só que não só de preceitos. Ela também revela coisas que não tem nada a ver com o que você vai fazer, mas com o que Deus vai fazer. Por exemplo, quando Jesus Cristo veio, nascido de mulher, na cidade de Belém, para remir o seu povo, você e eu não tivemos que fazer nada, foi tudo obra dele. E vai ser assim quando ele voltar
para tomar o seu povo. Então, tudo aquilo que diz respeito à segunda vinda de Cristo, por exemplo, não tem nada a ver com preceito. São coisas ligadas aos planos redentivos de Deus. Mas a Bíblia está cheia de preceitos. E quando a gente fala da vontade revelada de Deus, que você e eu temos que conhecer, tem muito a ver com preceitos e também com esses fatos redentores de Deus na nossa vida. Está revelado na Bíblia Sagrada. Você deve se debruçar em cima dela. Quando eu falo debruçar, né, a gente às vezes erroneamente pega ela a sei lá que horas, quando o farolzinho já está baixo, e a gente debruça em cima dela. No outro dia as páginas da cor todas amassadas, assim, né? Não sabe por quê? Porque a gente dorme. Não, debruçar no sentido de você estudá-la, de você realmente comê-la e fazer dela o seu alimento. Olha só, textos bíblicos, a gente já leu de Efésios. Olha o de 1 Tessalonicenses 4, como ele é claro. Presta atenção em como ele é claro. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sabe, se você chegasse aqui, hoje, às 8 horas, e viesse falar comigo e falasse assim, olha, eu fiquei sabendo que o senhor vai falar sobre a vontade de Deus, não é? Então, eu estou querendo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu diria, eu já sei. O senhor sabe? Sei. Sua santificação. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A sua santificação. Ah, mas essa eu já sabia. Ah, então. Ide por todo mundo. Vai. Se você já sabe, ótimo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ele diz claramente, todas as letras. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos, a vossa santificação. A ideia é que a vontade de Deus, ela é revelada, ela é clara, ela não precisa ser obscura do jeito que alguns a pintam. Procure conhecer o que Deus quer para a sua vida. Quando eu falo quer, falo assim, Senhor, eu gostaria de saber o que o Senhor quer para a minha vida. Então você tem que conhecer esse livro aqui. A Bíblia Sagrada. Por quê? Conhecer bem as Escrituras significa que você vai conseguir aplicá-las às várias áreas da vida. Essa vontade Deus exige que você conheça. Tá? Nós vamos ver, para que as coisas não fiquem muito simples, a gente não vai parar só nisso nessa semana. Parte da semana vai ser estudar como é que a Bíblia se aplica a áreas em que ela parece não tão clara assim. Isso é o que muita gente quer saber. E a gente vai chegar lá. Mas antes de chegar lá, eu preciso te dizer que Deus não esconde a vontade dele, de você. Ele a revela. Ela está nas Escrituras e você tem que saber muito bem. Por quê? Para evitar uma pergunta que talvez você já tenha feita, mas eu vou correr o risco de chamá-la de tola. Você vai ficar bravo comigo depois. Quando a gente chega para o pastor e fala assim, pastor, é pecado? Sabe por que eu digo que essa pergunta ela é uma pergunta tola? Eu uso essa expressão com respeito. Eu quero dizer o seguinte, você devia saber. Porque o que é pecado está na Bíblia. Entendeu? Você devia saber. Mas quando você não sabe, é porque você não conhece a Bíblia. Então você não tem procurado compreender qual a vontade do Senhor. Tem certas coisas que você pode dizer assim, pastor, eu preciso da tua orientação aqui, eu devo fazer isso e aquilo. A gente vai chegar lá, segura um pouquinho, tá? Tem certas coisas em que a gente precisa de alguma orientação especial, mas às vezes a nossa orientação, ela é tão simples. Eu coloco aqui assim, conhecer essa vontade inventará perguntas tolas como, será que é vontade de Deus que eu proceda corretamente no namoro? Ô seminarista, me ajuda, ô licenciado, ô pastor, me ajuda, é correto eu proceder? Minha querida, né? Será que é vontade de Deus que eu me divorcie? Né? Está ali. Ou se não, será que é vontade de Deus que eu ame aquele meu inimigo? Claro, ele disse. Será que Deus vai me perdoar se eu me juntar com meu namorado? Essa eu já vi, de verdade. Essa é aquela que você quer saber se tem cheque pré-datado, assim, é perdão antecipado. Assim, eu já quero planejar ficar com meu namorado. Então eu queria saber se Deus perdoa. Eu já tive pergunta assim.
Esse é o tipo de pergunta de quem está, na verdade, pouco preocupado em saber qual é a vontade de Deus. Na verdade, gente assim costuma andar atrás de guru. O que o guru fala, ele faz. Quando agrada. Porque quando não agrada, ele vai cair fora. Procura outro. É triste eu dizer isso, mas essa é a verdade de muitos evangélicos que não conhecem a vontade de Deus. Quando deviam conhecê-la, não conhecem a vontade de Deus. Então, eu queria terminar por hoje dizendo assim: conhecer a vontade de Deus não é uma questão de seria bom, não, ela é ordem. E você e eu devemos ter vontade. Toda vez que você ouvisse assim, olha, hoje nós vamos estudar sobre a vontade de Deus, isso deveria dar gosto, porque a vontade de Deus devia ser a sua. Jesus falou que a do Pai era dele. Lembra que ele dizia assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É isso que eu como e bebo todo dia. Esse é o meu alimento, é o que eu mais gosto. É a razão do meu viver. Então, conhecer a vontade de Deus deveria ser um anseio próprio seu. Mas que você devia ser cheio dele, e não vazio, e não com tantas dúvidas. A gente vai falar mais adiante como é que Deus nos ajuda em tempos de incertezas. Mas eu preciso começar dizendo que muito da busca dos crentes pela tal vontade de Deus, ou o plano maravilhoso de Deus para a sua vida, é uma busca ruim. Porque é um desprezo por aquilo que Deus já revelou, e que você tem que saber, antes do que focar nas coisas que Deus escondeu, e que Ele não intenta mostrar a você. Ele não prometeu em lugar nenhum mostrar essas coisas secretas a você. Verso de Colossenses, para a gente terminar. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Não é só saber um pouquinho. Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Está vendo que transbordar do conhecimento significa viver de modo digno? Como é que você vive de modo digno? Você obedecendo os preceitos de Deus. Aí você anda de modo digno. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está aí, ó. É isso que o apóstolo Paulo diz, que eu não paro de orar por vocês e pedir que vocês transbordem desse entendimento, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, eu gostaria que você entendesse que o que eu estou falando hoje pode ser simples, mas ele é fundamento, ele ajuda a gente a estabelecer o que vem depois, tá? Nós precisamos entender que boa parte da busca pela tal vontade, pelo tal plano, ele não é bom, ele imita sentimentos de pagãos. E nessa hora a gente precisa corrigir a nossa maneira de enxergar e voltarmos para aquilo que a Escritura diz muito claramente, que você tem que transbordar de pleno conhecimento. Voltando para aquelas perguntas que pareciam tão difíceis, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Você tinha que dizer assim, estou transbordando, pastor. Mas a gente tem muita dúvida de dizer isso. Quem diz isso parece que é até soberbo. Parece que é até soberbo. Mas devia ser assim. É por isso que Paulo orava, e é por isso que nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Senhor, nós acabamos de ouvir coisas sobre a Tua vontade que já estão registradas no Teu livro há muito e muito tempo. E infelizmente, alguns de nós sabem muito pouco esse livro. Por isso a nossa oração é que o Senhor nos faça transbordar de pleno conhecimento da Tua vontade. Para que a nossa vida seja uma vida digna, digna da nossa vocação. Que nós saibamos viver de forma agradável a Ti, como diz a Tua palavra. Isso só é possível se nós conhecermos os Teus preceitos, a Tua vontade, os Teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.